Amém, irmãos. Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Oséias, capítulo 10, versículo 1 diz assim: Israel é uma vide estéril, que dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Multiplicou também os altares, conforme a bondade da sua terra. Assim fizeram boas estátuas. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha com o teu poder, nos edificando, nos dando graça e sabedoria. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, o texto de hoje, Deus vai estar nos falando sobre a questão de ter um coração dividido. Mais ou menos é aquilo que Tiago, irmão de Jesus, fala na sua epístola, sobre o ânimo dobre, o homem de ânimo dobre. Ora, Israel ora serviu o Senhor, ora serviu os ídolos. Israel ora seguia a palavra, ora se desviava dela. E o coração do povo vivia dessa maneira. E aí, o que Deus vai nos ensinar? O que acontece com a pessoa quando está nessa prática? Por quê? Porque hoje em dia, muitas pessoas, elas é o que a gente brinca, a gente chama de crente Raimundo. É um pé na igreja e outro no mundo. E essas pessoas, de maneira equivocada, elas acham que elas estão servindo a Deus. Muitas até alegam, não, o importante é o coração, Deus vê o coração. Mas se esquecem do principal, que é o quê? As nossas atitudes é que mostram aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, aquilo que importa no nosso coração. Então, aquilo que eu faço mostra qual é a minha realidade, qual é a minha prioridade. Mesmo que com a minha boca eu fale algo, por exemplo, se alguém chegar para você e falar, eu sou cristão. Eu conheço muita gente que se diz cristão e se diz evangélico, mas quando você vê a prática de vida dela, na verdade a pessoa é pagã, a pessoa é idólatra, a pessoa não é um cristão. Mas na cabeça dela a pessoa acha que é. Entendeu? Então assim, as nossas atitudes, elas falam muito mais do que as nossas palavras. As nossas palavras têm que comprovar aquilo que eu faço e não agir de maneira contrária. Amém? E nesse primeiro versículo aqui, tem uma coisa interessante, porque Deus chama Israel de uma vide estéril. Só que é uma vide estéril que gera frutos. Aí você fala, peraí, o senhor está equivocado? Não, o que Deus está ensinando aqui? Deus está ensinando que ele abençoava Israel, e ela usava essas bênçãos para se afundar na idolatria, se afundar na desobediência. Olha o final do versículo 1. Olha o que fala, conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas estátuas. O que acontece? Infelizmente, muitos cristãos... Tem gente no portão, João? Infelizmente, muitos cristãos, Deus abençoa a vida deles e eles usam aquela bênção para se afastar do Senhor ou para ter uma prática de vida contrária às verdades do Senhor. São inúmeros os casos. Normalmente, o exemplo que a gente mais lembra e que é muito comum os irmãos citarem, por exemplo, aquele irmão que não tinha carro. Aí ele vai para a igreja, Deus vai abençoando, de repente consegue comprar um carrinho. Primeira coisa que ele faz é parar de vir para o culto. Ou, por exemplo, aquele irmão que não tinha um trabalho bom. E aí Deus provê um bom trabalho, mas aí, em vez dele ir trabalhar, se dedicar ao trabalho, mas também servir ao Senhor, em nome de um bom trabalho, ele também começa a se afastar da igreja. Então eu preciso tomar muito cuidado, que é muito fácil na minha vida eu ser abençoado e usar essas bênçãos para me afastar de Deus. Normalmente,
Veja, num país como o Brasil, nós não temos perseguição como nos países, os países asiáticos, os países comunistas. A perseguição não é igual. Aí você pergunta, nossa, pastor, que bênção. Quer dizer que no Brasil a igreja vive tranquila. Eu costumo dizer o seguinte, que no Brasil existe o pior tipo de perseguição que tem, que é a oferta de conforto, a oferta de lazer, a oferta de uma vida abastada, a oferta de uma vida de alguém que não precisa de Deus, porque tudo vai muito bem, obrigado. O maior problema dos cristãos é que eles arrumam 1000 coisas para fazer. E dentro dessas 1000 coisas, a 999 é servir a Deus. Então você vê gente presa nos seus projetos pessoais, você vê gente presa na sua carreira, você vê gente presa no seu lazer, você vê gente presa no seu relacionamento. Por exemplo, os irmãos concordam que uma esposa de Deus é uma bênção? Que um marido de Deus é uma bênção? Quem dá essa bênção? Deus. Só que se aquele cônjuge for o alvo da vida, eu estou pegando aquela bênção e estou desviando meu coração de Deus. Tem gente que idolatra o seu cônjuge. Da mesma maneira, pessoas que deixam de congregar por causa de filhos. Concordam que é Deus que nos dá os filhos e que eles são bênçãos? Só que aí o filho chega e a pessoa para de vir para a igreja. Ah, por quê? Porque a criança dá muito trabalho. Não pode ser assim. Nunca uma bênção de Deus pode ser usada para me afastar de Deus. Então isso que Israel fazia, numa maneira diferente, continua acontecendo até os dias de hoje. É algo que é necessário vigiar. Amém? Versículo 2. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas estátuas. Olha que interessante, veja. Israel estava dividida entre o culto aos ídolos e o culto a Deus. Israel estava dividida entre as alegrias da vida. Lembra que na época de Jeroboão II havia muita prosperidade? O povo gostava de servir aos ídolos. Muitos do povo amavam praticar a prostituição cultual. O culto pagão é extremamente atrativo. O culto pagão não exige nada. E aí o povo tinha um coração dividido. O que Deus fala? Olha, eu vou destruir seus ídolos e vou destruir as estátuas, que na verdade são postes ídolos. O que são postes ídolos? É aquele tipo de monumento que ele é como se fosse uma coluna. E ele lembra o órgão sexual masculino. Esse tipo de monumento, tão comum nas cidades hoje, é um monumento que vem da idolatria pagã. Por quê? Porque eram os cultos de fertilidade. E entre outras coisas que se adorava, também se adorava o órgão sexual masculino. Por isso que havia prostituição cultural. Entendeu? Então o povo, em vez de buscar Deus, o povo buscava os ídolos. O que Deus está falando? Vou destruir tudo. Por quê? Por causa de um coração dividido entre o certo e o errado. Versículo 3. Certamente agora dirão, não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Falaram palavras, jurando falsamente, fazendo uma aliança. Por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta, nos sulcos dos campos. Até aqui. Veja, aqui Deus começa a denunciar os reis ilegais, os reis que não vieram da parte de Deus. E o povo não estava ligando muito para aquela autoridade. E ainda questionava, o que o rei vai fazer por nós? Não bastasse isso, a questão dos juízos da idolatria. Quer dizer, Deus estava entregando
completamente o povo ao seu bel prazer e entregando completamente o povo à idolatria. Isso tem um nome, destruição. Isso tem um nome, sofrimento. Isso tem um nome, dor. É o que está registrado aqui. Um povo que não quer nenhum tipo de autoridade, um povo que não quer reis que temam o Senhor, porque eu tenho que entender que os reis de Israel eram aqueles que tinham a obrigação de parar a idolatria. Só que eles mesmos incentivavam a idolatria. Então esses reis eram os primeiros responsáveis pelo desvio do povo. E o povo era responsável porque eles podiam muito bem atravessar a fronteira e adorar em Judá. Eles podiam muito bem, se não fosse viável, não ceder à idolatria e permanecer puro. Isso aqui mostra uma sociedade totalmente desestruturada na questão de autoridade e na questão espiritual. Na verdade, esse tipo de sociedade já é o sinal do juízo de Deus sobre o povo. Quando você pega governantes que não temem a Deus, eu, por exemplo, já vi governos em que a primeira coisa que o governo fez foi fazer um ritual de feitiçaria no palácio do governo. Pobre povo. Veja, que é maior juízo sobre um país que um governo que faz um ritual de feitiçaria no palácio. É maior juízo que isso. E, em contrapartida, já vi lugares, e nós conhecemos vários exemplos na história, que os governantes buscavam a Deus. E se aconselhavam. É notório na história alguns reis ingleses, que tudo que eles iam fazer, eles tinham um conselheiro, não só administrativo, mas também um conselheiro espiritual. Aí o que você vai ver? Uma das nações que mais prosperou no mundo foi a Inglaterra. Hoje a Inglaterra se desviou dos caminhos de Deus. E hoje nós já temos casos de pessoas que foram orar na frente desses lugares que fazem maldade para crianças, sabe? Que interrompe a vida antes. E aí a pessoa foi presa, porque ela de maneira silenciosa estava orando na frente desses lugares. Entendeu? Isso é inimaginável. Então, o dia que você vê juízos duros sobre determinados países, não estranhe. É a mão de Deus pesando, porque se afastaram do Senhor. É o mesmo ambiente de Israel. Amém? Deixa eu pegar uma água aqui. Vamos lá. Vamos seguir versículo 5. Já está com água. Estou bobeando aqui. Versículo 5. Deixa eu travar a página aqui. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Avém, porque o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes idólatras, que nele regozijavam por causa da sua glória, que se apartou dela. Também será levada para a Síria, como um presente ao rei Jarebe. Efraim ficará confuso, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. Até aqui. Olha que interessante. Aqui, o profeta começa a falar do terror do juízo. Só que antes de chegar nesse ponto, ele fala o seguinte: olha, o povo vai ficar triste porque o bezerro, que está em Bet-Avém, Bet-Avém é casa da destruição. Lembra que eu expliquei que Betel é casa de Deus? Que várias vezes na Bíblia, quando vai falar do povo de Deus, se usa o termo Betel. Bet-Avém não é casa de Deus, é casa da destruição. Apontando para o bezerro. Apontando para a adoração aos dois bezerros. O que Deus está falando? Olha, vai vir o juízo, vocês vão ficar confusos, a vida de vocês vai virar do avesso. Esses ídolos que vocês adoram vão ser levados para a Síria, por quê?
era como se fosse um troféu militar. Nós temos um registro na história, feche para mim aqui, por favor. Nós temos um registro na história de que a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus. Assim que a Arca da Aliança chegou nas 5 cidades... Obrigado, Renato. Assim que a Arca chegou nas 5 cidades da Filístia, foi a maior confusão, foi doença, foi ídolo caindo no chão, foi ídolo sendo cortado, até que eles chegaram ao ponto de ter que devolver. Mas por que levaram a arca para a Filístia? Que era um sinal de vitória. Todo país, quando vencia o outro, levava os objetos de culto. Olha que interessante, 140 anos depois, Nabucodonosor vai levar os utensílios do templo para a Babilônia. Só que dessa vez não vão vir juízos sobre Babilônia, mostrando que quem decretou aquele juízo sobre o povo foi Deus. Percebem? Então aqui o que Deus está falando, o mais interessante é o seguinte: o povo vai entrar em juízo, o povo vai ser levado escravo e ainda vai ficar triste por causa da idolatria que cessou. É uma coisa muito estranha. Veja, a vida está sendo destruída, está dando tudo errado e você ainda quer insistir no erro. Esse era o quadro do povo de Israel. Amém? Vamos avançar um pouquinho mais. Versículo 7. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. Os altos de Avém, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes, cobri-nos, e aos outeiros, caí sobre nós. Até aqui. Veja, queda do poder político, queda do reino, queda da economia, queda da idolatria. E qual que é a palavra do povo? É a mesma palavra que aparece em Apocalipse 6. É a mesma figura. Quando o povo vê o juízo de Deus, o juízo de Deus é tão pesado. É o mesmo quadro de Apocalipse 6, no 6º selo. Que o povo vai pedir para as montanhas caírem sobre ele. Para quê? Para se esconder da face de Deus. Para se esconder do juízo de Deus. Para quem lia isso naquela época, isso aqui tinha uma carga enorme. Isso aqui era uma palavra de um juízo duríssimo. Da mesma maneira, no futuro, quando o juízo de Deus vier derramar sobre a terra, os homens vão falar a mesma coisa, cair sobre nós. Isso é uma figura, veja, porque se uma montanha caísse sobre eles, eles morreriam. Mas o que eles estão querendo dizer? Olha, eu preciso me esconder de Deus, debaixo da terra, para que o juízo dele não me alcance. Só que é uma coisa muito séria, é um aviso muito pesado, e aconteceu. Olha que pensamento interessante. Se no livro de Oséias, Deus avisou do juízo e aconteceu, por que alguns duvidam que no livro do Apocalipse Deus avisa do juízo e não vai acontecer? Por que tem gente zombando de Deus? Por que tem gente brincando com as coisas de Deus? Veja, a mesma palavra que se cumpriu, tudo que falta ser cumprido, vai cumprir. E é Deus que vai garantir isso. Por isso que quando eu me aproximo da Bíblia, eu preciso me aproximar dela de forma séria, de forma reverente, porque ela é a palavra de Deus, inerrante e infalível. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 9, esse versículo é interessante. Desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel. Ali permaneceram a peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade. Não os alcançará. O que esse versículo está falando? Gibeá, aconteceu aquele caso da concubina do levita, que ela foi violentada a noite inteira pelo povo de Gibeá, causou uma guerra civil, todo aquele caso que
é um dos capítulos mais pesados de toda a Bíblia, que é Juízes 23, se eu não me engano. 21 ou 23. E aí, o que acontece? Só que o povo em Gibeá não se arrependeu. Quando as tribos cercaram, o que o povo tinha que ter feito? Tinha que ter pegado os assassinos da concubina e tinha que ter entregue eles, para eles receberem pena de morte, em consequência ao seu crime. O que eles fizeram? Não só não entregaram, como ainda causaram uma guerra civil para proteger aqueles pecadores. É o mesmo caso aqui. Está vindo uma aplicação muito séria desse versículo ao meu coração. Se o seu filho pecar, e você começar a cobertar os pecados dele, você começar a passar a mão na cabeça dele, você estará destruindo a vida do seu filho. O papel de um pai é amar, o papel de um pai, por causa desse amor, é educar. O papel de um pai, por causa desse amor, é disciplinar. E não passar a mão na cabeça. Por quê? Porque passar a mão na cabeça vai destruir a vida da criança, vai destruir a vida do jovem. Na nossa cultura, nós temos a mania seguinte: quando o filho cresce e atinge a maioridade, nós temos a mania de falar, não, mas ele agora é maior de idade, não importa, até o momento que se casar. A responsabilidade direta da educação é dos pais. Entendeu? Aí depois de casar, vai educar? Não, mas depois de casar, a influência continua. Porém, de uma maneira diferente. Mas em nenhum lugar da Bíblia também diz que os pais perdem a autoridade. É que muda a esfera de autoridade, muda a maneira de autoridade. E para quem teme a Deus, o conselho sábio sempre é bem-vindo. E quer maior conselho sábio de um pai ou uma mãe que teme ao Senhor? Então, assim, não passe a mão na cabeça do filho, não passe a mão na cabeça do irmão. Você está destruindo a vida deles, amém? Vamos lá, Oséias 10, versículo 10. Eu os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu os atar pela sua dupla transgressão. Até aqui, olha que interessante. Deuteronômio 28 falava, vocês desobedeceram, vocês vão ser invadidos pelas nações estrangeiras. Olha que interessante. Eles iam perder a autoridade política. E eles iam perder a terra. Se eu perco a autoridade política e a terra, eu deixei de ser país. E por que eles iam perder essas duas coisas? Por causa do pecado duplo. Qual que é a dupla transgressão de Israel? Primeira transgressão, idolatria. Segunda transgressão, corrupção. Nós vimos isso no livro do profeta Amós. E Deus está falando o seguinte, olha, eu vou punir da maneira que eu desejo. Dizendo que eu vou executar tudo aquilo que eu quero executar, tudo aquilo que precisa ser feito. Lembrando aquele equilíbrio, Deus é um Deus que ama, mas Deus também é um Deus que derrama juízo. Não deixa passar em branco. E aqui, uma dupla transgressão. Um povo de coração corrompido, um povo idólatra. É isso que está registrado aqui. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 11. Porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar, e eu poupava a formosura do seu pescoço, mas farei cavalgar Efraim, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Até aqui, olha que interessante. Aqui vai falar sobre o jugo. O que é o jugo? O jugo era aquela peça do carro de bois que era colocado no animal. Normalmente, os animais que eram colocados para trilhar a terra
eram animais muito fortes, muito bem selecionados, animais acostumados ao trabalho pesado. E aí Deus está falando aqui, olha, Efraim, que é Israel, é uma bezerra domada, é uma bezerra que foi domesticada. O que ele está querendo dizer? Olha, Efraim é como se fosse uma princesa, que nunca pegou no pesado. Na verdade, Israel foi feito para usufruir das bênçãos de Deus. Israel foi feito para viver bem, viver tranquilo, cuidar da sua vida, servir o seu Deus. Sem muito esforço. Veja, nós temos que lembrar o seguinte, quando Adão caiu, a maldição entrou na terra. E uma das consequências da maldição foi o seguinte, Deus falou para Adão, do suor do teu rosto comerá. Quando nós somos salvos, essa maldição não cessa. Depois que você foi salvo, você não continua trabalhando duro? Sim, não tem dia difícil? Tem. Não tem dia ralado? Tem. Mas presta atenção. Essa maldição foi atenuada. Ao mesmo tempo que eu tenho dias difíceis, eu tenho situações muito fáceis. Eu tenho situações onde eu vejo claramente a mão de Deus me abençoando, me facilitando o trabalho, me dando estratégias. É muito importante você orar no seu trabalho, é muito importante você depender da sabedoria do Espírito Santo no seu trabalho, do discernimento vindo do Espírito Santo no seu trabalho. Confiar que o Deus que você serve é um Deus capacitador, confiar que o Espírito Santo é um só com o seu Espírito, entendeu? E que você tem ferramentas vindas da parte de Deus que podem facilitar a sua vida, mas lembrar que essa regalia que Israel tinha e que você tem, em caso de desobediência, o jugo leve vai ser trocado. Em vez de ser uma bezerra que pegava o serviço leve da agricultura, Deus vai colocar o jugo de juízo que vai puxar arado, vai quebrar torrão, vai ter coisa pesada. Tem que prestar atenção quando você está tendo na sua vida sofrimento desnecessário. Quando você começa a olhar, veja, existe toda uma teologia do sofrimento no Novo Testamento, mostrando que o sofrimento nos aproxima de Deus. Isso é um lado da moeda. Sofrimento é bom? É. Sofrimento nos quebranta? Sim. Sofrimento nos aproxima de meu Deus? Sim. Ótimo. Mas o sofrimento que Deus dá, e Deus sabe como apertar, porque Ele conhece o nosso conteúdo. Deus sabe como lidar com a gente. Ele é um Deus gracioso. E faz parte da maturidade cristã passar por situações difíceis. O que eu estou falando não é esse sofrimento, essas lutas dadas por Deus. O que eu estou falando é quando o sofrimento é juízo. É quando o sofrimento é desnecessário, porque eu estou desobedecendo. Eu estou tomando direções na minha vida que não agradam o Senhor. E essas direções trazem um jugo, uma luta, um esforço desnecessário. Tem que haver o equilíbrio. Não existe cristão que vai viver 100% em paz. E não existe cristão que vai viver 100% em luta. Lá no livro de Eclesiastes tem um texto que pode nos nortear em alguns princípios, que é Eclesiastes 3, no qual ele fala. Ali Eclesiastes está querendo nos explicar a completude da experiência humana, escrito de uma forma judaica, colocando ponto e contraponto. Por exemplo, tem tempo de guerra, tempo de paz, tempo de construir. Então, essa é a maneira judaica de escrever. Ponto a ponto. Ok. Porém, quando eu leio aquele texto, eu vejo que o texto não está falando nenhuma mentira.
Ao contrário, o texto está falando uma verdade. E quando eu olho para a minha vida, eu percebo que existem momentos que eu tenho mais luta e existem momentos que eu tenho mais tranquilidade. Essa é a realidade humana. Não é a intenção original do texto? Não, mas o texto também quer mostrar a realidade da existência humana. Então, assim, você não pode viver o tempo todo num parque de diversões. Mas também você não pode viver o tempo todo lutando. Se for assim, tem alguma coisa errada com a sua vida cristã. Equilíbrio. Tempos aperta, tempo alivia, tempo aperta, tempo alivia. Tem dia mais difícil, tem dia mais fácil, tem situação mais complicada, tem situação que Deus vai à frente. E com esse equilíbrio você vai avançando na vida cristã. Israel aqui já foi determinado, olha, vocês eram a minha menina dos olhos, agora vocês vão puxar arado. Vocês eram a bezerra separada só para trabalho leve. Vocês eram um dos principais animais do meu rebanho, uma sociedade agrícola. Vocês eram a minha Ferrari aqui na roça. Só que eu vou transformar vocês num tratorzão e vocês vão trabalhar até vazar óleo. Entendeu? É o que Deus está falando aqui. Amém? Vamos seguir. Versículo 12. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Até aqui, veja, como sempre, Deus, em todas as suas atuações, Deus sempre traz um chamado ao arrependimento. Sempre. O tempo todo. Hoje, quando o evangelho é pregado de maneira correta, esse evangelho avisa, olha, existe um juízo, os homens são pecadores. Esse pecado vai lançar eles no inferno pela eternidade. Essa é a realidade de todo ser humano que entra no planeta. Já está debaixo de juízo, Jesus ensinou. Porém, a boa nova, que é o Evangelho, é que todo aquele que crer em Cristo, confiar nele, nascer de novo, vai ter o seu pecado perdoado. E quando você prega o Evangelho, hoje o que você fala? Irmãos, se arrependam. Larguem seus maus caminhos, abandone a vida de pecado, abandone a idolatria, abandone a feitiçaria, abandone a sexolatria. Entendeu? Sempre existe um apelo. Agora, nós sabemos que, embora esse apelo da Bíblia seja sincero, embora esse apelo da Bíblia seja verdadeiro, somente aqueles que tiveram o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, somente aqueles que nascem de novo e como consequência amam a Deus, vão poder responder esse chamado. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos, um homem sábio, já velho, mas como eu posso nascer sendo já velho? Porque ele ainda não compreendia o novo nascimento espiritual, se arrepender dos pecados. Todo o trabalho de Deus na vida do homem começa com arrependimento. João Batista veio no deserto pregando, arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino dos céus. Sem arrependimento, sem reconhecer que é pecador, não tem acordo com Deus. Já está fora. Porque diante de Deus não tem bom, nem eu, nem você, nem ninguém. Diante de Deus somos todos nós pecadores e precisamos da obra de Jesus na cruz do Calvário para nos salvar. Amém? Só que isso começa com arrependimento. Não é uma salvação automática. Amém? Vamos lá, versículo 13. Lavrastes a impiedade, cegastes a iniquidade e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus poderosos. Até aqui. Olha que interessante. A gente fala que planta vento, colhe tempestade. Vimos isso no último capítulo. Mas olha que interessante. Nesse versículo, Deus amplia.
Deus fala, vocês vão plantar, vocês vão colher, e além de colher, vocês vão comer o fruto das atitudes de vocês. Esse ensino é válido até hoje. As pessoas não apenas colhem o fruto da sua transgressão, elas comem daquele fruto. Elas vivem uma vida conforme aquele fruto, seja bom ou seja ruim, seja em obediência a Deus ou em desobediência. É muito interessante essa passagem. Inclusive, Deus fala o seguinte, olha, vocês vão, estou parafraseando, tá? Vocês vão se dar bem mal, vocês vão tomar o cálice inteiro da minha ira, porque vocês vão comer aquilo que vocês plantaram. E tudo isso porque vocês ouviram as pessoas erradas. Vocês ouviram gente importante, vocês ouviram os seus poderosos, em vez de ouvir a minha palavra. Se você hoje coloca um pregador pregando a Bíblia e um famosão, para quem que eles vão dar crédito? O famosão. Só que nós sabemos que a Bíblia é a verdade e que um pregador bíblico fala da verdade e tem que ser ouvido. Você vê o mesmo quadro. Mesmo quadro. Cuidado, não só com o que você planta, cuidado. Quais são as pessoas que falam na sua vida? Quem é que é fonte na sua vida? Da onde você copia a sua sabedoria para a vida? Quem é voz na sua vida? Cuidado. Entendeu? A Bíblia nos orienta que a grande voz da nossa vida tem que ser a palavra de Deus. Em decorrência disso, a grande voz tem que ser homens que falam conforme a palavra de Deus. Com certeza vai ter uma colheita e vai se alimentar daquilo. Muito bem. A gente vê isso no nosso dia a dia. Amém? Versículo 14. Portanto, entre o meu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas. Como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. A mãe ali foi despedaçada com os filhos. Até aqui, olha que interessante. Quem é Salmã? Bem interessante, irmãos. A Bíblia é linda, tem coisas que a gente leva anos para descobrir. Eu mal sabia quem era esse Salmã. Aí nos estudos para essa palavra, Salmã é o poderoso rei assírio Salmaneser, que vai fazer a campanha militar para tomar Israel, para tomar a Síria, para tentar invadir a Judéia. É um dos grandes reis assírios. A Bíblia chama ele pelo apelido, Salmã. Entendeu? Mais ou menos assim, olha que interessante. A Bíblia fala que o coração do rei está na mão do Senhor. A Bíblia também nos ensina que todos os governantes agem debaixo dos decretos de Deus, seja para bênção ou seja para juízo. E isso, de uma maneira que nós não entendemos, é extremamente fácil para Deus. Veja, ele derruba reis e estabelece reis, ele muda os tempos e a estação. Daniel capítulo 2. Provérbios fala que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Isso é extremamente simples para Deus. Aqui tem uma certa ironia. Tipo, Deus está chamando o grande general, não, o Joãozinho. Sabe? Tipo, está na minha mão. Esse camarada aqui, Salmaneser, foi um dos maiores guerreiros da antiguidade. Essa campanha militar que ele fez sobre essa região de Bet-Arbel, vocês têm uma ideia, o tipo do camarada, as mulheres grávidas foram abertas ao meio. O ventre delas. E as crianças foram arrancadas e mortas. Vocês terem uma ideia do nível desse governante. O poderio militar que ele tinha e a crueldade que ele tinha. Entendeu? O que Deus está falando? Da mesma maneira que vocês viram esse rei destruir aquela região, eu vou fazer a mesma coisa com vocês. E nós sabemos no Novo Testamento que existem vários avisos de Deus falando, olha, eu vou derramar o meu juízo. Olha, eu vou vingar o sangue dos meus servos.
Ó, eu vou dar sangue de bebê para esse povo. Tem vários avisos. Eu pergunto, o mesmo Deus que cumpriu isso há 2.700 anos atrás, não vai cumprir o que está escrito na sua palavra? Muitos falam que hoje nós estamos vivendo um tempo apocalíptico acelerado. O que eu posso dar de conselho para a pessoa? Primeiro, acerte sua vida. Segundo, evangelize como nunca. Porque existem pessoas para ser alcançadas. Existem eleitos para serem buscados. Eles vão ser buscados através da pregação do Evangelho. E vão crer, e vão ser resgatados. E num determinado momento, quando Deus falar, agora vai, tudo que está escrito vai se cumprir. Mais ou menos como aquele anjo que arremessa o vaso e fala, está feito. Tipo assim, c'est fini. Fechou. É o que aconteceu aqui em Israel. Deus está falando, vai acontecer. Da mesma maneira que vocês viram, vai acontecer. Amém? E aí o último versículo do capítulo, versículo 15. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. De madrugada o rei de Israel será totalmente destruído. Até aqui, olha que interessante. Betel representa o santuário idólatra do bezerro. Tinha um santuário em Dan e um santuário em Betel. Dois dos principais, havia outros santuários. O rei sendo vencido de madrugada, é o poder militar, o poder administrativo sendo arrancado. Entendeu? Esse de madrugada aqui, entenda, de madrugada você está o quê? Dormindo. O que Deus está falando aqui? Quando o rei menos espera, ele vai ser derrubado, vai ser tirado do poder. Quanto menos vocês esperam, a destruição vai chegar muito rápido, e foi assim. Um determinado dia o povo acordou e o inimigo estava às portas. E eles tiveram que começar a vir fugindo do norte para o sul. E o único lugar que restou para eles foi a grande capital Samaria, que era uma cidade extremamente fortificada. Tão fortificada era e tão preparada que aguentou um cerco de 3 anos. Sabe o que é você viver 3 anos numa região onde 6 meses chove e 6 meses não chove? Como que você dá de beber água, não estou falando nem de comer, estou falando de beber água, para uma população de 500 mil de habitantes? Samaria era poderosa. Samaria levou 3 anos para cair, mas num único dia foi que a destruição veio. Veja, trazendo para a modernidade, muitas pessoas que acordaram no dia 7 de outubro desse ano sequer imaginavam o que ia acontecer. O que está sendo tão falado na mídia? Quando aconteceu aquele assassinato daquelas pessoas naquele país. Certo? Ninguém imaginava. O mundo, desde 7 de outubro, não é mais o mesmo. O mundo está virado do avesso. As situações são as mais inusitadas. Para vocês terem uma ideia, uma semana antes de acontecer os eventos lá no Oriente Médio, o ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos estava falando, não, o Oriente Médio está em paz. O Oriente Médio está em calma. Entendeu? De um dia para outro virou tudo. De um dia para outro pode vir uma tempestade. De um dia para outro pode acontecer um acidente. De um dia para outro pode aparecer uma doença. Nós somos pretensiosos. A gente acha que está tudo bem. A gente nunca imagina que o dia mau pode chegar. A gente sempre trabalha de uma maneira presunçosa. Como tudo vai correr como Alice no País das Maravilhas. Só que a vida não é assim. Jesus nos avisa, haverá o dia mau. A pergunta é, quando vem esse dia mau, você está com a sua casa edificada sobre a rocha? Conforme Mateus 7 fala.
Que é edificar sobre a rocha, pastor? É edificar sua casa em cima das verdades da palavra de Deus. Ou você está com a sua casa edificada sobre a areia? Que o próprio Jesus fala, se for sobre a areia, vai vir a tempestade, vai bater e tudo vai ruir. Uma das aplicações desse texto, em que e sobre que base você tem edificado sua vida? É uma base de obediência da palavra de Deus, é uma base de seguir os princípios de Deus, é uma base de buscar a comunhão com Deus residente na figura do Espírito Santo, que não poderia estar mais perto do que está. É um só com o seu Espírito. Mas o estilo de vida que você desenvolveu tem entristecido esse Espírito Santo. E aí você fica cego e sofre de maneira desnecessária. Você carrega a Bíblia, você vai para a igreja, você canta hino e só faz entristecer o Espírito Santo. Por quê? Por causa da sua desobediência. Aí vai reclamar. Veja, Deus nos deu tudo. Ele é o Paráclito, é como se for Paracleto, é como se fosse o padrinho. Sabe aquele parente bem próximo que ajuda a cuidar da criança, que era muito comum antigamente? Tinha um sentido muito maior do que tem hoje. É o Espírito Santo, ele está aí para nos guiar, ele está para nos capacitar. Ele está aí para testemunhar da obra de Cristo, para fortalecer a nossa fé. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nem saber como orar nós sabemos. E aí, por uma prática de desobediência, por uma prática imprudente, eu entristeço o Espírito da graça. Sabe, o que você tem assistido? Determinados programas, determinados filmes. Você levaria Jesus para sentar do seu lado e ver determinadas cenas? Você levaria Jesus e falaria, Jesus, vem cá que nós vamos assistir um filme agora. Espera aí, Jesus, ó, tem um som para te mostrar. Ó, da hora, Jesus. Não é assim que a galera fala? E aí você coloca coisas que são blasfemas, coisas que ofendem a Deus, coisas que vão contrário à verdade da palavra de Deus. E aí você quer me dizer que está buscando viver uma vida consagrada. Vida consagrada não é morar num morro, ficar barbudão desse tamanho, cabelão desse tamanho e não ver ninguém. Vida consagrada é buscar as coisas que são do alto, é praticar as obras que são do alto, é buscar a intimidade com o Senhor através da palavra de Deus. É uma vida de oração, é uma vida que quando percebe que errou, pula fora. Quando sofre uma disciplina, já abre o jogo com Deus. Ô Deus, espera aí, vamos resolver, estou errado, me perdoa. Estou aqui, Senhor. E vai tocando a vida, melhorando, dia após dia, avançando, amadurecendo. E através da graça de Deus sendo transformado. Esse povo aqui não fez isso, o que aconteceu? Foi destruído. O que salta do texto é o seguinte, um amor ao pecado, um coração contaminado, apaixonado pelas coisas erradas. E um povo de dura serviço que não quer romper com isso. Que foi destruído por causa disso. Isso que salta nesse texto aqui. Um Deus que não pode deixar passar desapercebido o pecado. Não pode deixar passar desapercebida a desobediência. Ele pode até atenuar, ele pode até ter uma mão mais leve, porque ele é gracioso, ele é bom, ele nos ama. Mas espera lá, a paciência tem limite. Mundo espiritual é sério. Cristianismo não é para frouxo, é para gente séria com Deus. Pecadores, alcançados pela graça de Deus, mas que são firmes. Até para falar onde errou. Entendeu? Isso salta do texto. O que mais que salta do texto? Veja. Israel passou vários anos sendo abençoada. Jeroboão II teve várias vitórias militares. O comércio andava super bem. Só que a idolatria já estava instaurada há mais de 150 anos. E aí eu pergunto, por que Deus não puniu antes? Como que um Deus que sabe que o povo é idólatra, que está com todos esses avisos aqui,
Não puniu antes. Gente, o maior perigo que tem na vida da pessoa é quando você vai para a prática do pecado. E a consequência não vem na hora. É como se você fosse entregue à sua transgressão. E você só passa a acumular pecado sobre pecado. Veja, eles eram tão povo de Deus como nós. O princípio que vale para eles, vale para nós. Jeroboão II foi um rei de arrebentar, cabra bom. Entende? O povo tinha grana no bolso. Os negócios fluíam, o país era poderoso militarmente. Aí você pergunta, Senhor, por que o Senhor não puniu? Existem coisas que estão de acordo com a longanimidade de Deus. E estão de acordo com a mente de Deus. Tem coisa que só Ele sabe. Agora, cabe para nós um exame. Será que nós não estamos? Eu fiquei olhando assim, falei, ixi, Senhor, será que não tem pecado meu aí debaixo do tapete? Sabe, você tem um pecadinho debaixo do tapete? Mas está tudo bem, você está trabalhando, ninguém está doente, você tem seu emprego, está tudo em ordem. Aí você começa a achar que está tudo bem. Mas e se Deus resolve puxar a cordinha de uma vez, te dar uma rasteira, de um dia para o outro? Por isso que é necessário ver por que nós fazemos a ceia, um dos motivos. Ela é um memorial. Examine-se o homem a si mesmo. É o chamado à responsabilidade. Opa, percebeu que errou? Tira o pecado debaixo do tapete, confessa e abandona. Sabe por que nós erramos e está tudo bem na nossa vida? Porque Deus é bom, porque Ele é longânimo. Mas isso não quer dizer que esse Deus bom e longânimo vai passar pano. Não vai. Num determinado momento Ele vai ter que punir o pecado. E a consequência vem. Amém? Que mais? O perigo de usar as bênçãos de Deus para pecar. Esse é um outro ensino que salta no texto. Cuidado. Deus te abençoa para você se aproximar mais dele. Deus te abençoa para você buscar mais a face dele. Amém? Vamos orar?